Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação, mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão do dia aqui, hoje dia 12 de março, e antes de começar a falar minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo, curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Antes de eu falar do gráfico em si, preciso informar que eu estou com vagas abertas para minha quinta turma de mentoria. Depois de 6 meses sem abrir vagas, estou abrindo novamente. Dessa vez tem uma novidade muito interessante, que é a aprovação de contas de mesas proprietárias. Então, outros detalhes importantes eu postei também em forma de vídeo aqui no canal do YouTube. É só vocês clicarem nesse vídeo. E também eu postei em forma de texto lá no meu servidor do Discord, que também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Para facilitar, se você tiver interesse de participar e ganhar os 20% de desconto dos primeiros 10 que entrarem na mentoria, você precisa preencher o formulário de cadastramento que também vai estar na descrição desse vídeo. Por esse formulário eu vou entrar em contato com você no WhatsApp e assim a gente pode fechar o acordo em relação à mentoria, beleza? Então qualquer dúvida que vocês tiverem pode colocar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo por qualquer rede social. Aqui em relação ao setup das linhas no dólar, hoje arrasou de novo. Nossa, voltando ao ritmo bem interessante das linhas ontem, hoje, muito bom. Só que o primeiro toque das linhas que foi aqui, infelizmente, foi na volatilidade da notícia. A não ser que a pessoa já deixasse plotado, mas nem estava aparecendo a linha para mim na hora, ela só plotou depois. Eu já vi o preço, eu já tinha acesso ao preço que ia estar, mas a linha em si não apareceu, tá? E aí com a volatilidade, todas essas barras aqui, a gente consegue ver que a partir da barra 3, bloco 3, tudo isso aqui aconteceu 9,6. Então foi a volatilidade do CPI, né? CPI, na verdade, que chegou até nesse bloco 22. Todo esse movimento aqui, então, foi a volatilidade da notícia. Então, eu não vi que tinha tempo suficiente para entrar aqui, a não ser que realmente plotasse a ordem. Mas aí tinha a questão do risco da volatilidade. Poderia ter estopado, né? E pular talvez até stop. O movimento voltou. E por volta de 9h47, 17 minutos depois da notícia, chegou a tocar. E tocou aqui por questão assim, nossa, nem voltou contra. Deu realmente para pegar, tocou realmente na linha, não foi questão de meio ponto antes ou meio ponto depois, realmente tocou aqui certinho. E simplesmente foi direto, buscou o alvo lá em cima, rapidinho, questão de uns 20 minutos aqui. E aí nessa região, eu já comentei assim, olha, se a gente já surfou 31,5 pontos, se a gente for olhar o tempo aí, os últimos dias, semanas e meses desse ano, o dólar não está andando isso tudo, então já deu para surfar bons pontos, porque já andou daqui para cá e daqui para cá. Será que iria de novo lá para baixo? E aí tocou, tá? Aqui acabou voltando alguns pontos, mas demorou a andar nessa situação. Acabou pegando parcial, deixa eu ver. Nesse primeiro movimento teria dado parcial de 1 para 1, e aí depois acabou andando aqui até esse fundozinho. Se a gente for ver, tinha dado quase 20 pontos, então daria também outra parcial. Mas aí até carregar no fundo do dia, não proteger com esse retorno aqui, complicado, porque olha só, esse tempo todo, 5 horas e não chegou na linha de baixo. Mas enfim, qualquer coisa aqui que tivesse feito em relação às linhas, hoje pagou, não voltou para estopar, perfeito mesmo. Já em relação ao índice, na verdade, antes de falar do índice, setup de coloração em relação ao dólar aqui, que a gente teve. A primeira cor a gente ignora, então nada de vender. E aí mudou para a cor da compra, só que a cor da compra foi na volatilidade da notícia e também a cor da venda foi na volatilidade da notícia.
E aí, quando mudou de cor aqui, era próximo da abertura do à vista. Mas acabou andando uns pontinhos aqui, mas eu preferia mais pensar, talvez, em vendas pela linha do que compra aqui pelo Renko. A venda teria estopado essa, a compra até andou alguns pontos e a venda por fim do dia aqui acabou também andando alguns pontos interessantes. Então, no geral, exceto essa parte aqui da notícia, depois foi até interessante, porque aqui não teria dado tempo, foi volatilidade mesmo. Mas depois, qualquer operação que teria feito do Renko seria interessante também. Já o índice aqui já teve ruídos. Deixa eu carregar. Pronto. Começou o dia aqui atrás. Aqui. Gap, primeira cor a gente não faz nada. O movimento foi de alta. Teve volatilidade da notícia. Aqui era ainda volatilidade da notícia, então nem daria para vender e nem inverter para compra. Tudo isso aqui é 9,6. E aí começou 9,35. Beleza, mudou de cor, 10 horas, abertura do à vista, até chegou a andar alguns pontos aqui. A compra até andou bem pouquinho. E aí o movimento da venda andou bem mais aqui. Chegou a uns 670 pontos. Por enquanto, então, depois da notícia, qualquer operação de Renko teria andado alguns pontos. Só que aqui trollou. 11,40, deu compra e estopou. Voltou. E aí, quando trocou para compra de novo, essa hora eu comentei que já ia ficar bem mais interessante. Porque geralmente, quando dá esse ruído que não paga, o segundo tende a pagar. Eu já reparei isso no Renko. E não só por isso, mas o gráfico de candles também estava indicando um movimento de alta. Estava fazendo como se fosse um pullback. A gente até consegue ver esse pullback também pelo Renko aqui, para romper essa máxima. E acabou acontecendo isso. Depois nem trocou de cor de novo. Daqui até o topo foram aí 1.000 pontos. Então, no geral, só esse aqui, depois da notícia, todas as outras oportunidades de Renko acabou andando alguns pontos a favor. Essa aqui, infelizmente, já não foi interessante. Já em relação ao gráfico de candles, já em relação ao gráfico temporal de candles, o que a gente teve? O movimento aqui sem gap, né? O primeiro candle teve notícia, 9 horas, então já foi reflexo aí da notícia. O primeiro candle foi um long leg doji, um candle de indecisão, média sem tendência, todas sem tendência. A região que abriu é uma região bem chatinha, porque no dia anterior tinha formado como se fosse um canal aqui, e aí abriu rompendo esse canal, só que estava dentro dessa pernada. E abriu aqui no meio da retração dessa pernada de alta, bem pequena de ontem, de segunda-feira. Então, um movimento aqui bem chatinho. E aí as notícias já voltam, né? 9,6, começa a ter notícia relevante 9,6. Então tem que tomar muito cuidado agora com operações de abertura para a gente não fazer logo em dias que tem essas notícias. E aí a gente estava dentro de uma resistência e dentro de um suporte, poderia ficar um mercado lateral. Teve volatilidade, esse candle aqui, o CPI. Aqui teve uma volatilidade de uns quase 30 pontos, bastante coisa. O movimento foi lá em cima, pegou a linha muito rápido e já voltou. Assim, eu acho que se a pessoa tivesse plotado a linha, ia dar um susto muito grande vendo o movimento voltar a subir, uma loucura. E aí já começou a querer cair, candle 8, candle 9 rompeu a mínima do dia, pegou essa mínima aqui do dia anterior e nós estamos agora próximo da região da abertura daquela volatilidade de sexta-feira. Não chegou a cutucar lá, chegou de forma esticada. Para pensar aqui em reversão, ele estava ativo. Eu tenho critérios, começo até em relação a candle sem tocar nas médias, só que aqui, o que eu tenho de confluência? Uma região de suporte estava lá embaixo ainda. 0,5% de baixa estava lá embaixo ainda. Se eu marcar o primeiro candle para baixo, pode ser a questão de 100%. Mas o que mais? O que mais? Porque se eu for marcar a retração daqui para cá, eu tenho pelo menos um 61, tá? Mas até que foi rompido um pouquinho. Eu precisava de mais confluência, mas esse nem foi tanto o problema. Se fosse pensar por reversão, a questão de todos os critérios, não tem risco retorno aqui, infelizmente, para 9/5. Porém, aqui acabou sendo a região da compra da linha. Então, mesmo que não tenha risco retorno no gráfico de candles, a linha acabou acionando. De um jeito ou de outro, aqui acabou tendo um movimento de compra. Só que o movimento voltou muito rápido, anulou a notícia praticamente. E foi reto, subindo também de forma esticada. Para eu caçar contra a tendência aqui nessa região do 14, não tenho os critérios. Não faço nada por enquanto. E aí o movimento não consegue romper aqui a barra da notícia, né? Primeiro faz um pullback. E aí acaba dando esse candle 19. O 19 é gatilho? Complicado aqui de gatilho, porque o 1 para 1 está acima da máxima do dia, que é uma região importante, e a 9 está acabando de sair da 200, que ainda nem indicou que realmente é uma tendência aqui. Pode ser rompimento falso e voltar, até porque essa região de máxima também
é aqui um pavio importante, ó, aqui atrás, resistência. Então, nada a ser feito, o movimento acaba aqui, cutuca a máxima. E detalhe, essa barra aqui, se eu for marcar exatamente o preço que chegou, a gente consegue ver até agora, inclusive, ó, muitas ordens aqui posicionadas, porque é a região de R$5. R$5 travou o preço, não preenche critério para pensar também aqui para mim em reversão, o movimento voltou todo de forma reta, fez aqui como se fosse um topo menor, mas começou a formar uma figura no intraday, um ombro, cabeça, ombro. Médias confirmaram que não estava em tendência, então eu tenho que olhar o meu gráfico fingindo que as médias não estão aqui, mas eu não posso excluir elas. Mas o que eu consigo ver é que, ok, tem um oco, mas eu tenho retração desse movimento desse oco. Lá na mentoria eu falo como que às vezes o oco de reversão, talvez vocês não lembram disso. Eu falo que o oco de reversão ele é muito mais perigoso que o OCOI, quer dizer, que o oco de continuidade. Porque quando a gente pensa em operação aqui, a gente está operando contra um movimento de tendência aqui atrás. Então a gente tem que considerar a retração. Então pensa só, antigamente eu fazia operação no 28. 28 porque está formando um pullbackzinho também, vamos ver que um gráfico branco, né, tá rompendo, fez um topozinho, respeitou a retração desse último movimento, fazendo um pivôzinho de baixa. Só que, tá formando um oco também, né, aqui é o rompimento do segundo ombro da linha do pescoço. Só que eu tô na cara de 61. E aí imagina, eu tenho que fazer a operação aqui para sair aqui na cara, sendo que eu tô aceitando mais um stop maior, eu tô aceitando um stop maior do que um retorno. Então, sempre essas figuras de reversão são mais perigosas. E aí o preço travou no 61, voltou, média sem tendência, e aqui começou a perder volume. Aqui já não tinha mais o que fazer, infelizmente. Muitos candles de rejeição, gap entre candle começou a ter bastante. Se eu for marcar aqui retração dessa pernada, nós tínhamos aqui um movimento trabalhando nas retrações, teve um rompimento, mas rompimento falso. E olha o tanto de candle aqui positivo. Muito candle positivo e com tendência? Não. Gap entre candle, um seguido do outro e candle de rejeição. Nada a ser feito. Formou um topozinho duplo, mas eu não vejo aqui nada ainda. E aí o movimento do nada começou a cair, pegar aqui movimento esticado. Começou o LS ativar nesta barra aqui 74. Não sei o que estava acontecendo, ainda não vi alguma razão por esse movimento ter caído. Talvez tenha sido normal mesmo. Mas retração do dia não respeitou porque estava aqui, rompeu a retração e travou aqui do nada. Tinha algum critério de confluência para pensar em contra-tendência aqui? Não, simplesmente não tinha. A única coisa que tinha eram os 2/3 finais de força compradora do dia, só isso. E o movimento estava na cara da média 9, travou aqui no meio do nada. Eu não tenho nada de confluência nessa região. O movimento acaba voltando, faz um pullback agressivo, mas quebra a média de 20 para cima, nada a ser feito, barras começam a ficar aqui sem volume de novo e fechou com as médias menores sem tendência. No gráfico branco, então, a gente teve uma força interessante de compra, eu nem falo que teve força de venda, porque a força de venda foi candle de rejeição, convicção, mas pequeno. E diante de um candle grande aqui, a força realmente foram dessas 3 barras aqui de convicção compradora, que deu um pullback e voltou a subir. Não conseguiu. Quebrou esse último fundo, teoria de downpour aqui, quebrou esse último fundo, quebra a tendência de alta, quebrada, formando um oco. O oco que não deu segmento porque travou aqui. E depois começou a subir em forma de canal. Esse canal estava tão fraco que se eu for ver a máxima desse último topo aqui, até lá na frente, mal houve o rompimento desse último topo. Olha o range, então, que todo esse canal trabalhou dentro da mínima do 30 com a máxima do 27. Quase 14 pontos aqui, mais ou menos. Esse movimento aqui, o range. Então, o canal bem demorado para subir. E aí, do nada, então, teve esse movimento forte, mas o preço simplesmente está dentro de um range que está respeitando máxima e mínima e está afunilando cada vez mais afunilando aqui no macro. E aí eu estou ficando cada vez mais preocupada, tentando identificar qual lado que esse dólar vai tomar, tá? Se vai ser para cima ou se vai ser para baixo, porque tem LT aqui embaixo, LT aqui em cima, resistência aqui em cima, que lado que isso vai pegar? E tá funilando mesmo, tá pressionando o preço. Vai ser amanhã, vai ser talvez quinta, que dia que vai, né, pegar alguma direção. Por enquanto ainda tem espaço para o preço trabalhar em mercado lateral. Então o range aqui tá bem feio. O diário, se for olhar, praticamente dentro do candle de sexta-feira. Ontem também, eu acho que sim, teve um rompimento falso, então nós estamos trabalhando dentro do range de sexta.
E aí, durante todo esse range todo aqui, movimento bem fraco, travado, lateral. Para amanhã, já aproveitando para falar do dólar, antes de falar do índice, o que eu posso esperar para amanhã em relação ao gráfico? Aqui ainda, essa questão das LTs, eu tenho marcado aqui no gráfico oficial, tenho que ter. E eu posso considerar LT dos topos aqui também? Até posso, mas eu nem vou marcar porque eu prefiro marcar, deixar aqui a região de resistência maior mesmo. O mercado está lateral, tá? Está com a média de 200 flat, isso quer dizer que a 20 dos 60 está travada. Então nós não temos aqui tendência. Eu tenho que esperar sair dessa região da 200 para pensar em operar médias, porque enquanto estiver em torno delas fica bem complicado. Hoje foi um exemplo. Tentou criar tendência, falso, voltou. Tentou criar tendência, falso, voltou. Tudo em torno da média 200. A 200 ela acaba servindo como um imã. Ela tem que se afastar do preço aqui para criar uma tendência boa. Então, enquanto estiver nessa região, infelizmente, fica bem chatinho de operar. Então, acaba... Aí as linhas podem ficar, assim, interessantes nesses casos, né? Que aí a gente acaba operando as extremidades do range. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tenho aqui a playlist de mesa proprietária, mostro minha trajetória na Flow de Trade, com vídeos com temas muito importantes, acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, o que a gente teve? A gente teve um gapzinho aqui, que é um gap de cruzamento de médias. Eu estava até comentando agora mesmo com a Marcela, que é um gap que eu backtestei, reformulei as regras e eu não estou acostumada com esse novo setup ainda. Mesmo que eu tenha estudado, eu ainda não estou visualizando com facilidade igual as outras coisas eu posso enxergar. Eu tenho outros setups de abertura que eu posso até ter mais facilidade, mas esse aqui passou batido descaradamente, assim, deu um tapa na minha cara, eu nem reparei. Aqui cumpriu todos os critérios que eu já tinha backtestado, apresentei esse setup recentemente e eu não vi, simplesmente não vi. E só vi agora mesmo quando eu fui fazer o diário aqui, a anotação. Então foi um gap bem interessante, mesmo que tenha notícia, durante esse setup não houve uma interferência notícias. Então nós tínhamos notícia, mas não era algo para impedir. E o primeiro candle do dia do 2 minutos foi um candle de convicção. Ele foi gatilho. Pelo stop estar um pouco caro, a parcial obrigatória poderia fazer 1 para 1. Aí vem a questão, nos backtests os stops caros estavam a partir de 350. Quando era 350 mais ou menos, tinha que sair tudo 1 para 1. Aqui é uns 300. Obviamente tem que fazer parcial 1 para 1, que chegou aqui. E depois, se pudesse fazer mais, né? Aí ia acabar coincidindo 2 para 1 com a resistência aqui da lateralidade. Então acabou cravando alvos aqui. Essa operação já da abertura do movimento. E eu não vi, simplesmente não vi aqui a operação. Bonitinha, ó, 2 minutos. E esse setup aqui é uma reformulação do famoso trader Oliver Velez para o meu operacional. Então acabou acontecendo, bobeei. E depois eu já cheguei aqui falando assim, não caça em reversão agressiva. Eu nem importei com operação de compra, mas eu estava avisando para não pensar em venda. Porque era um movimento mais por causa da notícia e por causa dos índices lá fora, enfim, Petro e Vale nem sabia como que poderiam abrir. Então isso eu já tinha certeza, não pensar em vendas. Mas pensar em compra, eu não estava enxergando aqui também. Já tinha passado o movimento, infelizmente, bobeei. E aí teve a volatilidade da notícia, nesses 2 candles aqui, 6 e 7. O movimento estava esticado, para pensar aqui em compras depois do operacional, por pullback e tudo mais, infelizmente não deu. E aí subiu de forma esticada e cravou 1% de alta junto com aqui a máxima da lateralidade, né, de sexta-feira aqui a máxima. E se eu for marcar em relação à projeção do primeiro candle com o segundo para cima, era o primeiro alvo, mas não é o 100% que é mais forte. Pensar em reversão aqui nesse topo, deu reversão nesse topo? Se eu pensar, né, nesse 1, 2, 3, colocar o stop um pouquinho acima aqui, colocar 1 para 1 aqui nos 5 minutos, infelizmente quando estava formando, fechando, não tinha um risco retorno tão interessante e seguro para a média de 9. Mas acabou tendo um volume forte, porque se aproximou da abertura do à vista. A vista chegou
Fez um pullback agressivo aqui nas médias, não preencheu os critérios. Quando preencheu, isso aqui não é um gatilho com risco retorno, eu não vou comprar na cara desse topo. Está testando esse topo aqui que é importante, então não compra aqui. Logo em seguida formou um bear 180, é a abertura do norte-americano já nesse candle, e aí acabou formando um topo duplo aqui pra gente. Lembrando, figura de reversão, eu comentei no dólar, né, do oco. A gente tem que tomar muito cuidado porque pode travar em retração, retração do dia, retração de Fibogap. Nesse caso aqui, não travou, porque já tinha testado a retração aqui nesse primeiro fundo. Só que agora eu tenho que considerar o quê? Retração de Fibogap e se romper essa aqui de baixo, mas antes do Fibogap. Nós temos aqui o movimento caindo até de forma esticada, chegando quase no 61. Travou aqui nessa região, o cruzamento da 9 com a 20 foi o primeiro do dia, e fez um pullback com possíveis gatilhos, se aí é complicado, porque o cenário eu tenho que tirar aqui da minha frente, média 200, eu tenho que tirar aqui da minha frente a média de 50, a média de 80, a média de 200, tirar tudo isso aqui. Aí sim eu até poderia pensar no 23 como gatilho. Fora isso, fica complicado, porque eu perco o risco retorno, eu estou na cara de possíveis bloqueios aqui, tem retração na minha cara também, então aí já fica inviável porque as médias estão em tendência e esse tipo de gap aqui é um gap que tende a forçar a 50 e 80 a jogar o preço para cima nesse caso. Foi o que elas fizeram, né? A região aqui. Mas deu o setup das 50 com 80? Infelizmente não, porque acabou rompendo, né? Rompeu direto a 50, 80. Então nada a ser feito e elas nem estavam alinhadinhas aqui, uma depois da outra. A 50 estava abaixo da 80. Acabou reagindo essa região do fundo do dia, com um 61 de retração maior aqui. Essa retração, 61. O movimento volta, 9 cruza, 20 para cima. Gatilho? Não, porque infelizmente aqui, por mais que esteja formando um okoi, aí já complicou porque eu não tenho tendência no dia, price action puro. Como é que eu vou operar aqui, por exemplo? Tem esse fundo, tem esse topo. Eu vou ficar caçando figura dentro disso, tipo um topo duplo. Agora é o quê? Um okoi. Aí depois, um topo duplo. Aí será o quê? Um fundo duplo. Complicado. Então, sim, eu tenho até aqui um okoi, se eu for enxergar um movimento mais recente, mas eu preciso das médias. E as médias para mim não dizem nada, do mesmo jeito que price action também não diz nada. Não tem aqui tendência. É fundo com fundo, topo com topo, então o mercado pode estar lateral. E aí a VWAP tenta até segurar de início. Eu consigo ver aqui o movimento da Petro, tá? Esse movimento aqui volátil, dessas barras com sombras, foi a Petro que estava indecisa nessa hora. Mas aí acabou que a Petro autorizou, né, o movimento de alta, confirmou o oco aqui, okoi. E aí o movimento até subiu, mas nós tínhamos a força vendedora. Isso aqui é uma força vendedora, 3 barras muito fortes, do topo duplo. Travou, fez pullback, voltou a subir, fez pullback, voltou a subir, fez pullback, voltou a subir. Tava subindo, estava, com dificuldade estava, mas conseguiu aos pouquinhos ir anulando o movimento aqui até chegar na máxima do dia, fazer um movimento aqui de pullback de novo, cutucar a máxima, pegou liquidez, pegou também a máxima macro aqui, foi um rompimento falso, volta, faz pullback na 20, sem gatilho, tem que ter todos os critérios preenchidos. Quebra a média 20, mas é importante ver aqui que a 9 não quebrou, não cruzou a 20. O movimento está fazendo uma característica bem interessante de, ao invés de reagir rápido a essa resistência, né? Se essa resistência estivesse tão forte, ela já era para ter reagido. Ela reagiu aqui, defesa, mas não foi tão forte, porque voltou pouco tempo depois, quase testou, mas aqui já teve defesa forte. E aí o preço foi acumulando aos poucos, testou. Houve o rompimento, primeira vez, aqui não teve esse rompimento. Rompimento falso, houve uma defesa. De novo testou, mas o movimento está ficando fraco, essa resistência. E as médias estão chegando aqui para possível movimento que alguns falam de power breakout, alguma coisa assim, como se fosse uma mini acumulação para pré-rompimento de lateralidade macro. Isso é interessante demais. Aqui, pela hora do dia, era 3 horas da tarde. Aí, a figura que estava formando aqui já é mais interessante. O 2 minutos fica bem mais claro de ver o movimento dessa... Não, na verdade, os 5. Os 5 minutos mesmo que fica mais fácil de ver o movimento é bem mais interessante as de continuidade, né?
um ombro, cabeça, ombro. E aí, o movimento de rompimento tende a ser mais rápido, porque tende a pegar liquidez, os stops de quem está vendido. O movimento aqui eu posso pegar a projeção aqui da primeira pernada relevante, que é do 1 ao 2 para cima. O 100% cravou, nós tínhamos risco retorno para essa região. Nós tínhamos um 161 que não deu tempo para chegar. O movimento começa a subir de forma esticada. Eu não tenho confluência nenhuma para pensar em contratendência aqui, a não ser... Não, nem aqui também. Nem chegou a ser troca de polaridade. Não fechou gap, não tinha nada. Travou do nada. O movimento volta para o back agressivo. Preencheu os critérios para pensar em compra de novo? Preencheu. Acionou? Não. Volta, preencheu de novo o critério para pensar em compra? Até poderia. 90. Acionou? Não. Então não faço e evitaria stop 2 vezes aqui, ó. Movimento simplesmente volta, passa por baixo pro back. É gatilho 96? Se não tivesse a 50 na minha frente, poderia ser, mas tem. Então, trap zone aqui que eu não sei quem tá ganhando. Não consigo identificar. É a primeira reação da média 50 aqui e agora é a reação da 20. Pra mim tá 50-50. É 50-50. Não sei quem tá ganhando aqui. O movimento quebra a média de 50. Mas esse outro pullback aqui tá na cara do 80. Nem chega a tocar no 80, faz troca de polaridade. O movimento volta pro back na 20 sem gatilho. Quebra a média de 20, 9 cruza a 20, mas é o final do dia aqui. Gráfico branco de tendência, sequência, na verdade, a gente teve foi essa. Essa sequência é bem interessante, porque todo esse movimento aqui demorou muito para anular. E forças são rápidas. Anulação, às vezes, demora. Então, essa foi a força do dia, que foi anulada depois, fez uma pré-tendênciazinha com o Okoi aqui, deu continuidade ao movimento, tentou fazer uma outra de pós-rompimento, mas infelizmente nem foi acionado. Poderia ser de troca de polaridade junto, estava bem bonitinho para talvez fechar gap, mas o preço não quis, infelizmente, não quis dar prosseguimento ao movimento de alta. Então, a gente teve hoje o rompimento dessa região, desse caixote, tá, de lateralidade. Só que eu não posso confirmar ainda bem um rompimento verdadeiro. Pode ser um rompimento falso. Eu espero que não, que seja uma troca de polaridade e volte a subir amanhã. Mas vai que seja rompimento falso e volte para baixo. Porque pode ser. Por que pode ser? Porque lá no tempo gráfico maior, o preço foi buscar a média de 9 do diário. Porque a 9 do diário estava extremamente longe. Estava com IFR ativo. Então, chegou aqui a 9 do diário praticamente. E aí, agora, as médias descendo, pode ancorar o movimento para fazer o quê? Um rompimento dessa região aqui e confirmar o oco lá do Ibov. Então, vamos ver o Ibov aqui, o gráfico. O Ibov ele não tem gap, então fica bem mais fácil de analisar. Teve o toque. A máxima de hoje, então, pode ter sido por isso. Hoje travou aquela região que eu falei que não tinha confluência para mim. Travou foi a 9 do diário, mas nos 5 minutos não tinha confluência. A 9 do diário travou, agora a gente pode ver um movimento talvez de nova tendência de baixa para romper essa região desse fundo aqui. A 80 tá fraca, a 80, média 80. Então o Ibov tá bem interessante para continuar o movimento. O semanal, a gente teve a semana anterior fechando abaixo da 20. A gente está tendo quase o cruzamento da 9 com a 20 para baixo. Então, por enquanto, tá tudo confluindo para ser um rompimento a qualquer dia aí desse fundo aqui. Os 60 minutos, aí vem um perigo, né? Os 60 minutos eu não quero que o movimento, né, volte tudo para cima, porque senão a gente não vai ser agora o rompimento, né? Vai que fique nesse range aqui meio alargamento. Respeite e vai buscar essa máxima. Chega, né? Chega, tá bom. Trava aqui, volte a cair, faz aqui uma pré-tendência interessante. E aí que a gente pode pensar, então, para amanhã, né? Vendo aqui o índice futuro. Eu não sei se amanhã tem força suficiente para chegar a aproximar desse fundo aqui. Seria pedir para anular todo o movimento de hoje, fechar gap e dar talvez gatilhos de pré aqui. Não sei se daria tempo, porque talvez o preço amanhã fique fechado nessa região aqui, ó. E só talvez na quinta-feira aí tenha espaço para chegar mais aqui embaixo. Porque enquanto o preço estiver aqui, tá bom, porque é uma acumulação para conseguir romper essa barreira aqui embaixo. Porque não é qualquer barreira, uma barreira muito forte. É muito forte essa barreira, tem que acumular, pegar força e poder romper. Então, não tô criando muitas expectativas, né, que o movimento talvez vai chegar nesse caixote aqui embaixo, que é o que eu queria.
Pode fechar em torno da média de 200 amanhã, ou pode ser um dia interessante ainda de alta, para movimento mais corretivo. Mas eu não quero que volte para esse caixote aqui de cima, não. Aí fica foda, né? O movimento vai ficar extremamente feio aqui no diário. Não queria esse movimento. Já em relação aqui à notícia, fluxo hoje, alguma coisa para ressaltar? Não vi nada interessante. É fácil assim interpretação, o movimento estava um pouco estranho. Em relação a Petro hoje, foi mais um dia corretivo, então, lembrando, né, que ontem ela estava em movimento, abriu de baixa, teve um movimento muito forte de alta, só que acabou fechando aqui em negativo, por causa da fala do presidente que foi divulgada quase no fim do pregão. Hoje já abriu com gap de alta, uma exaustão, e fechou em alta, mas ela ficou lateral, tá? Lateral boa parte do dia, por isso que o índice ficou bem travado boa parte do dia. Só que é aquilo, o canal de Keltner também adianta para ações, né? Chegou de forma esticada, aí agora tá ficando lateral, para Keltner se afastar de novo. Está extremamente esticado. Nós estamos aqui ainda em canal de Keltner em tempos gráficos maiores, muito esticado. Ainda temos que ter atenção em relação a Petro, não pode deixar de ignorar ela porque o gap tá absurdo aqui. Ainda uns 8% mais ou menos, é muita coisa. Mas vejam bem que por causa desse gap de sexta, qualquer movimento que a Petro está fazendo, ela simplesmente está sendo muito volátil. Só um movimentozinho de alta aqui nesse dia, quase 2%. E normalmente, antes da notícia que teve de quinta para sexta, era tranquilo. Isso aqui talvez era 0,30, 0,50. Então ela está volátil. E aí ela acaba causando certos movimentos voláteis no índice também. A Vale hoje, um movimento muito estranho, porque no meu gráfico, não sei porque agora corrigiu isso, mas deixa eu até ver aqui. Não sei o que aconteceu em relação à ação em si, a empresa, se teve desdobramento, sei lá como é que fala, essa questão em relação às cotas, porque se eu for deixar sem o splits e juros e agrupamentos ativado, meu gráfico tá assim. E se fosse assim, se eu puxasse aqui, era quase 5% de queda. E aí eu só reparei isso depois, então muitas pessoas podem então não ter reparado. Quem acompanha índice dólar aí, com correlação de ações, não deve ter reparado isso. Não sei o que aconteceu para ter esse gap, essa diferença entre um e outro. A gente teve um gap de alta da Vale, então foi um gapzinho aqui de 1% de alta, 1,5% mais ou menos, só que depois ela começou a devolver tudo. E o índice não conseguia subir porque ela também não estava deixando. Ela fechou aí em queda, ela não deixava. Então, quem que poderia decidir a direção, além da Petro? E a FNC, né? Muito importante. E a FNC abriu em torno das médias, sem tendência aqui, tá fazendo um movimento bem travado aqui no macro. Só que desde a abertura praticamente foi um dia de alta. E aí a FNC acabou ficando do lado da Petro, né? Então o Ibov acabou subindo pelos dois. Se a FNC não tivesse subido, tivesse caído, eu acho bem difícil de a Petro conseguir performar bem sozinha. Teria que ser bem forte o movimento de alta. E aí, deixa eu tirar aqui de novo os splits. Então, o fluxo ok, nada muito a ressaltar. Hoje teve notícia, mas também nem causou muito aqui interferência. Eu acho que foi mais coisa em relação a Petro e a Vale. Nós tivemos notícia 9 horas, inflação veio acima do esperado. Depois teve inflação nos Estados Unidos, também acima do esperado. Teve uma volatilidade. Lá fora, o S&P está quase aí renovando máxima de novo. Eu não aguento mais! É aquele meme lá. Eu não aguento mais aqui, esse S&P renovando máxima. Nasdaq não tá próximo tanto assim da máxima. O DXY hoje foi um dia de alta, mas devolveu depois. O VIX, olha, o VIX caiu bastante. Então, ajudou aí o dólar ficar com variação negativa e o índice subir hoje. Movimento bem tranquilo lá fora com esse VIX. Mas não só por isso, mas também porque os índices lá fora, e nós tivemos aí índices europeus, índices asiáticos, e isso que estava confuso antes da abertura do pregão, na minha opinião. Por quê? Principalmente em relação à Vale, né? E a Petro, as duas. Índices asiáticos, tinha alguns subindo, outros caindo, mas o foco, Hang Seng China, estava subindo forte, inclusive mais de, nem é 2, é mais de 3%, tá? Mais de 3%. Índices europeus também estavam subindo. Não mais que 1%, mas estava subindo. O S&P também estava subindo até bem. Os juros americanos estavam no zero, então ok. O DXY no zero, então por enquanto tudo favorecendo para ser de alta, o índice e queda para o dólar. Mas aí começa, minério de ferro caiu forte.
caiu aqui mais de 2%, e o petróleo, pelo menos, estava no zero. Só que aí as duas, Vale e Petro, Vale ia acompanhar quem? A commodity ou ia acompanhar o índice asiático? Porque a Vale caiu ontem, então ela poderia ter um dia de repique de alta. Ela teve no início do dia, acompanhou o mercado asiático, só que ela acabou devolvendo tudo porque o minério fechou em baixo. E o petróleo? O petróleo nem estava afetando tanto a Petrobras, era mais questão realmente dessa discussão. Vai distribuir os dividendos ou não vai, os dividendos extraordinários, vai usar para reinvestimento, o que realmente vai fazer. Então era mais discussão em relação à empresa mesmo. Depois não teve notícia, mas amanhã eu acho que também não tem grande coisa assim. Amanhã não tem. Então tende a ser um dia morno de notícias programadas. Quinta-feira que volta a ter notícia relevante. Em relação aqui a Vale, eu falei do gráfico, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que falar. É só isso então que eu tinha que ressaltar. Um dia, no geral, até tranquilo, assim, de informações para ressaltar. Graficamente confuso, chato no início do dia, se for olhar pelo gráfico de candles aqui, índice bem chatinho. Ontem foi mais claro esse movimento aqui de alta, hoje já não entendi muito bem o que poderia fazer. Depois na parte da tarde acabou andando. Hoje o Renko e setup das linhas acabou salvando bem aqui os dois ativos. Então era isso então que eu tinha que ressaltar e vamos ver como que vai ser amanhã.